Bom dia, pessoal. Vamos, então, começar as orientações das atividades de hoje, dia 21/10, quarta-feira. E a primeira atividade é de português. Bom, a de português, hoje, nós vamos responder as questões que estão na página 46. Então, aqui é a página 46 do livro de português. Claro, referente ao texto que a gente leu ontem, né? Então, vamos lá. Primeiro, a primeira questão é a número 2. Releia estes trechos e observe as palavras destacadas. Todos nós tínhamos que fazer um respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou uma avó, falava. Ela nos revela quem somos e qual o melhor caminho a seguir. A. Como as palavras destacadas se classificam quanto ao número de sílabas? Então, olha, essas duas palavras são as destacadas. Quanto ao número de sílaba, está falando em monossílaba, trissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, vocês vão classificar quanto ao número. Vocês vão colocar, é monossílaba? É dissílaba? É trissílaba ou é polissílaba? Vocês vão colocar a resposta aqui. B. Qual é a diferença entre essas palavras? Então, qual que é a diferença entre essas duas palavras? C. Elas são pronunciadas com a mesma intensidade? Explique sua resposta. Então, aqui, elas são pronunciadas com a mesma intensidade? Sim ou não? E depois você vai explicar a sua resposta. O porquê que você acha que sim ou o porquê que você acha que não, né? Depende da sua resposta. 3. Encontre no texto brincar para aprender 4 palavras monossílabas que levam um acento gráfico. Então, acento gráfico é qualquer acento. Por exemplo, o acento circunflexo, o acento agudo, ou a crase, que é o contrário do acento agudo. Tudo, claro, em cima de uma letra, né? Por exemplo, vai ter um E, vai ter um A. Deixa eu fazer de letra cursiva. Um E, um A, crase, só tem A. Então, aqui a gente pode pôr no U, pode ter um acento agudo no U. Claro, não estou falando em letras sozinhas, eu estou falando de letra, uma letra que está dentro de uma palavra. Então, pode ser o acento circunflexo está em cima do E, o acento agudo está em cima de um U, ou de um A, ou de um O, tá? Vocês vão procurar. Palavras monossílabas, não vou falar o que é, que eu espero que vocês lembrem, mas na correção eu falo. Monossílabas que tem acento gráfico, beleza? Essa é a atividade 3. Aqui tem um verbetezinho ajudando vocês, ó. Leva um acento gráfico agudo ou circunflexo os monossílabos terminados em A, as, e, es, o, os. Então, essa daqui é uma regra que vocês vão levar para a vida inteira de vocês. Vocês vão ser lá, velhinho, andando de bengala e ainda vai existir essa regra aqui, claro. Muito provavelmente, pode ser que aconteça um novo acordo ortográfico e algumas coisas mudem. Dificilmente isso aqui vai mudar. Então, vocês podem ter isso daqui como regra. Provavelmente para a vida inteira de vocês. Dificilmente isso vai mudar, tá? Então, todas as palavras que são monossílabas terminadas em A, seguido ou não de S, terminada em A, e O, seguindo ou não de S, que no caso é o plural, né? Elas vão ser acentuadas. Por exemplo, pá, termina com A. A tá na regra? Tá na regra. Então, tem um acento agudo aqui no caso. Tá parecendo bem que minha digitalização ficou ruim, mas vocês estão vendo que tem um acento aqui em cima. Ó, pés, terminou com E. E seguido de S, né? O ES que tá aqui. Então, ele tá dentro da regra. É um monossílabo, terminou em ES, então ele tem acento
circunflexo ou agudo. No caso aqui é agudo, né? Mês, ó, também terminou em ES. Nesse caso aqui, é o circunflexo, é esse aqui, é o chapéuzinho, né? Então, mês, você pode ver que ele não é, a gente não fala ele com tanta ênfase quanto fala pés. A gente fala pés mais agudo, a gente fala mais alto, por isso que tem o acento agudo. Um mês, a gente fala mais para dentro, mais baixinho, por isso que eu sei que o acento que vai é o circunflexo. É desse jeito que a gente descobre qual é o acento, é pelo jeito de falar. Daí a importância de falar certo, entende? Se a gente não fala certo, consequentemente a gente não vai escrever certo, não vai acentuar certo. Por isso que eu talvez vocês não lembrem que agora já faz tempo que a gente não tem aula, mas quando a gente estava em aula eu ficava pegando no pé de vocês para falar certo. E é justamente por causa disso. Porque se vocês não falarem certo, vocês não vão conseguir acentuar, não vão conseguir escrever corretamente. Então, falar errado atrapalha nisso. Depois que vocês aprenderem as regras, se quiser mudar o jeito de falar tudo errado, não tem problema. Aliás, falar errado não tem problema. Só que tem que saber falar certo. Eu não posso saber só falar errado. Eu mesmo, várias coisas eu falo meio errado, por costume, é cultura nossa falar de alguma forma errada. Mas na hora que eu sento para escrever, que eu sei que eu tenho que escrever corretamente, eu sei escrever corretamente. E é isso que eu espero de vocês. Não precisa falar tudo certinho, nossa, tudo redondinho. Mas precisa saber como fazer isso. Se você precisar, você sabe, né? É muito melhor do que precisar e não saber, não é? E a 4. Leia e acentue graficamente as palavras monossílabas quando necessário. Então aqui, ó, tem... Nossa, ficou bem ruim essa palavra aqui. Mas aqui tem algumas palavrinhas que vocês... São todas palavras monossílabas. E vocês vão dizer se leva ou não leva acento. A regra tá aqui. Então, tá super fácil de fazer. A regra tá ali, é só você seguir a regra, certo? E ver quais as palavras que são acentuadas. E falando essas palavras, você vai saber se o acento é agudo ou circunflexo. Lembrando que quando o acento é agudo, a gente fala mais alto, a gente dá mais ênfase na palavra. E quando o acento é circunflexo, a gente fala mais baixinho, mais... tipo, meio que pra dentro, essa palavra mês. A gente não fala abrindo na boca, gritando. Não gritando igual doida, né? Mas a gente fala mais alto quando o acento é agudo. E um pouco mais baixo quando o acento é circunflexo. E vocês vão falar e notar. E ver também, segundo a regra, se vai acento ou não vai acento. E a partir da sua fala, ver se é o agudo ou o circunflexo. Vamos ver quem vai acertar. Bom... Vou ler as palavras. Chá, vez, pó, luz, lê, só, gás, faz, flor. E esse último aqui é 3. Não dá para ler no meu, mas no livro de vocês está perfeitinho, porque eu estou com o livro aqui, foi onde eu acabei de ler essa palavra, que não dá para ler aqui. 3. Vou até apagar esses... apaguei tudo? Não. Vou apagar esses risquinhos que eu fiz em cima para vocês não se confundirem. Isso daqui foi só um risquinho para vocês saberem onde eu estava lendo, não que é o acento. Tem que lembrar de ver a regrinha. Quais são as regrinhas para acentuar certo. Bom, aqui a gente então finaliza português, fiquei já há muito tempo aqui. Então, a gente vai para matemática. Aqui em matemática, a atividade de hoje vai ser sobre interpretação de gráfico. Bem tranquilo, eu acho que de tanto que a gente está fazendo isso, vocês já devem estar craque. Então, vamos lá. A página vai ser ou a 77 ou a... Deixa eu ver ali. Ou a 89. Então, aqui, ou é 77... Opa!
ou 89, uma das duas. A atividade é a mesma. O desenho aqui, o jeito que tá aqui, vai estar igual, beleza? Vamos ler. A visita da nutricionista. A nutricionista Valéria foi convidada para fazer uma palestra na escola em que estudam Rita e Jorge. Ela explicou que o nutricionismo analisa a relação entre os alimentos que ingerimos e a nossa saúde. Lembrou a importância de comer frutas, verduras, legumes, cereais e carne. Após a palestra, 4 professoras pediram a seus alunos que indicassem as frutas que costumam comer com frequência. Elas apresentaram um gráfico de colunas para a turma com o resultado. Veja. Então, esse daqui é o gráfico que as 4 professoras apresentaram para os seus alunos. Aí, aqui embaixo tem as questõezinhas. A que tipo de alimento se refere o gráfico? Então, quais os tipos de alimento que está sendo referenciado nesse gráfico? Tá bem de boa. Tem até escrito no próprio gráfico. B. O que indica a fonte? Então, eu lembro que a gente já conversou sobre fonte de gráfico numa outra aula. Eu espero que vocês lembrem. Se vocês não lembram, lê com atenção cada coisinha que tem nesse gráfico, cada palavrinha pequenininha que você vai conseguir achar e lembrar, provavelmente. C. Qual foi a fruta mais consumida? Então, isso daí é mais que fácil, né? Qual delas foi a mais consumida? D. Os alunos que preferiram mamão foram 30. Mais de 30 ou menos de 30? Então, aqui tá perguntando, perguntando se foram 30, mais de 30 ou menos de 30 os que preferiram mamão. Então, você vai ter que olhar lá no gráfico, achar o mamão e ver se é 30, menos ou mais. Beleza? E quantos alunos participaram da pesquisa? Mais de 100 ou menos de 100? Aqui vocês vão ter que fazer uma continha, né? Então, vocês vão ter que fazer a conta somando quantas pessoas participaram dessa pesquisa. Quantos alunos participaram dessa pesquisa? Porque foram as professoras, as pesquisadoras e os alunos foram os que responderam. Então, quantos alunos participaram dessa pesquisa? Vocês vão ter que somar e colocar se é mais. O resultado não precisa, só precisa colocar se é menos ou mais que 100. Beleza? Se você conseguir fazer essa conta de cabeça e descobrir, é mais de 100, é excelente. Pode pôr só mais de 100 ou menos de 100. Bom, aí aqui a gente finaliza então a parte de matemática, então a gente pode ir para geografia. Em geografia, a gente vai conhecer um tipo, não é novo, um novo tipo de grupo social, porque a gente já tem uma certa familiaridade com os indígenas, né? Mas eu achei interessante essa família que aparece, esse povo, aliás, que aparece aqui no livro. Então, eu resolvi colocar para a gente dar uma lida sobre eles. E também é interessante o modo de vida deles. Então, para isso a gente vai fazer uma leitura. Então, aqui a gente vai ler a página 40 e 41, responder a pergunta 1, 2 e 3 da página 41. Então, vamos lá. O povo Coroai e a vida no alto das florestas. Muitos estudiosos se dedicam a pesquisar o modo de vida de grupos humanos em diferentes ambientes ao redor do mundo. Um exemplo do modo de vida é o do povo Coroai, que vive parcialmente isolado na floresta tropical da Papua, uma província da Indonésia, país da Ásia. Os Coroai constroem suas casas nas alturas das copas de grandes árvores da selva. Essa prática começou com estratégia de combate a grupos rivais. A construção
a muitos metros de altura é uma atividade coletiva e exige muita habilidade. Quanto mais alta for a casa, maior será o respeito conquistado pela família. Os materiais de construção, como troncos, folhas, cipós, são retirados da floresta. Então aqui tem um mapinha, tá bem ruim a digitalização, não sei o que aconteceu, mas é um mapa, no livro de vocês vão conseguir ver bem melhor, é um mapa da Indonésia. E aqui do ladinho, tem uma imagem de uma das casas que está no alto da floresta. Então, notem que tem várias pessoas lá em cima e tem uma escadinha aqui para subir. E claro, eles estão no meio do mato, dá para ver esse monte de árvore em volta deles, né? Aí aqui embaixo tem a legenda falando um pouquinho da foto. Grupo do povo Korowai em uma casa na floresta Papua, Indonésia. Foto de 2016. Aqui no mapa, eu quero aproveitar e quero que vocês olhem que aqui também tem uma rosa dos ventos, que tem a legenda, que eu falo para vocês que sempre tem. Que mais que tem nesse mapa? Aqui embaixo, nessa imagem aqui, tá bem ruim, não dá para ver direito. Mas esse risquinho aqui, se vocês olharem aí no de vocês, é a escala. Lembra que eu falei da escala? Que é para saber a proporção que foi colocada nesse mapa, quanto que foi diminuído. Então, essa é a escala. Então, escala, legenda e a rosa dos ventos. As coisas que geralmente tem no mapa. Então, aí a gente pode ir para a próxima página e continuar a leitura. Da floresta também é retirada a maior parte dos alimentos, por meio de atividades como caça, pesca, coleta de frutos e extração de outros produtos vegetais. Desde cedo, as crianças do povo Korowai desenvolvem muitas habilidades na selva e costumam acompanhar os adultos nas mais diversas atividades. Subir em árvores muito, muito altas, por exemplo, é uma ação comum para elas. Entre as tradições cultivadas pelas famílias estão os mitos, as lendas e os ditados, passados de geração a geração. Aqui tem mais uma foto. Aqui são as mulheres do povo Korowai manuseando cestos durante a atividade de pesca. Daí aqui o lugar, né? Papua, Indonésia, foto também de 2016. E aqui, olha só que alta que tá essa casa. Os Korowai têm grande habilidade para subir até suas casas. Papua, Indonésia, foto de 2016. Então, claro, né? Tem uma escada aqui ajudando a subir, mas eu não sei se vocês têm noção, se vocês subiram já em árvore, mas geralmente as árvores elas são moles. É muito difícil construir uma casa em cima de uma árvore. Geralmente teria que cortar, e como eles são índios, eles não têm ferramentas de cortar. Eles têm um ou outro material, mas é muito trabalhoso. Para eles deve ser muito mais fácil dar um jeito de não precisar cortar. E outra coisa curiosa é que na copa das árvores é a parte mais mole da árvore. Então, quanto mais alta, mais mole é a casa. Então, se dá um vento, a casa fica se mexendo. Se chove, fica muito difícil subir essas escadas. A chuva deixa tudo escorregadio. Então, são várias as dificuldades que eles têm e mesmo assim, eles preferem construir essas casas no alto. Isso porque é a cultura deles. Na nossa cultura, por exemplo, eu até acabei de mencionar, eu não sei se vocês subiram em árvore. Por quê? Porque geralmente pai e a mãe não deixam a gente subir em árvore, porque acha que vai se machucar. Eu, quando era criança, gostava muito de subir em árvore e a minha avó vivia me proibindo. Eu não podia. Eu acredito que com vocês não é diferente, mas lá é comum. Ao invés dos pais brigarem lá pro povo Korowai, ao invés dos pais brigarem porque o filho
está subindo na árvore, eles brigam se o filho não subir. Já imaginou? Uma criança com medo de altura não entra em casa. Não tem como, né? Então, bem curioso esse povo aqui. Achei muito interessante e eu acredito que vocês também devem estar achando. Vamos ler as perguntas agora. Lembrando que é só 1, 2 e 3 que é para fazer, tá? 1. Como são as moradias do Coroai? Que tipo de vantagem esse tipo de moradia pode oferecer? Então, aqui são 2 perguntas em uma só, né? A primeira é como são os tipos como são as moradias, que tá falando no texto, tá tranquilo de responder. E as vantagens também tá falando no texto. Mas se acaso você, aí na tua cabecinha, percebeu uma outra vantagem que não está sendo mencionada no texto, pode colocar igual. 2. Quais são e de onde vêm os recursos para a construção das moradias? Então, isso daqui também está dito no texto. Quais são os recursos? Também são 2 perguntas. Quais são e de onde vêm os recursos para a construção das moradias? Então, são 2 respostas que está pedindo aí. 3. Como as crianças Coroai aprendem com os familiares delas sobre os seus antepassados e sua história? Então, aqui fala um pouquinho, né? Mas baseado no que a gente sabe sobre os índios, vocês já vão saber responder isso daqui bem tranquilo também. E aqui, então, a gente finaliza a atividade de geografia e finaliza a atividade de hoje. Beijo, até amanhã.